Aula 4. Quando o mundo diz, acabou, Deus diz, ainda não terminei. Curso. Marcados pelo tempo, mas ainda frutíferos. 1. Introdução. Uma cultura que descarta pessoas. Meus irmãos, vivemos numa cultura que descarta tudo. Usamos um copo e jogamos fora. Usamos um aparelho e trocamos por outro. Nada se reaproveita. Tudo se descarta. E, infelizmente, essa mentalidade começou a ser aplicada às pessoas. Há quem pense que o idoso já cumpriu o que tinha de cumprir, que não produz mais, que não tem mais utilidade. Mas a palavra de Deus diz exatamente o oposto. Deus nunca trata seus filhos como itens descartáveis. Nunca. 2. Deus não aposenta ninguém da vida espiritual. A Bíblia diz em Salmo 92:14: Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Veja que imagem linda! Uma árvore verde, cheia de vida, cheia de fruto, na velhice. Isso é o que Deus espera. Isso é o que Deus capacita. Isso é o que Deus celebra. É o mundo que tenta convencer o idoso de que ele já está obsoleto. Deus diz, você ainda é útil, ainda é necessário, ainda tem muito a oferecer. 3. O perigo de acreditar na mentira da inutilidade. Muitos idosos passam a vida acreditando que, depois de certa idade, só resta esperar a morte chegar. Irmãos, isso é uma mentira terrível, destrutiva e anticristã. A Bíblia não manda ninguém parar. Pelo contrário, ela manda continuar servindo, continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar frutificando. Deus não nos chama para marcar passo, mas para terminar bem. 4. O idoso deve buscar uma vida vital, ativa, dentro da sua realidade. A pergunta é: como permanecer vital? Como manter propósito? O texto que estudamos aponta 2 caminhos extremamente práticos. 1. Permanecer atualizado. Isso não significa acompanhar tudo da tecnologia, mas sim continuar lendo a Bíblia, ler materiais cristãos, acompanhar o que acontece na igreja, orar pelos missionários, participar da vida da igreja com fidelidade, manter-se consciente do mundo ao redor. Quando a pessoa se desliga totalmente do presente, ela entra em um isolamento perigoso. E esse isolamento gera tristeza, apatia e até perda de lucidez. Deus quer seus filhos presentes, conectados, participantes. 2. Permanecer servindo. Serviço não tem idade. Em Efésios 4:12, a Bíblia diz que todos os santos têm obra a realizar. Às vezes, na velhice, será uma obra diferente. Escrever cartas de encorajamento. Discipular alguém mais novo. Ligar para quem está fraco na fé. Organizar algo simples. Orar por pessoas específicas. Ajudar a igreja com tarefas nos bastidores. O importante é não parar. Não dizer, já fiz mais. Não cair na armadilha, agora é a vez dos outros. Eu não preciso mais. Deus não diz isso. 5. Um idoso pode descobrir novos ministérios. Muitas vezes o idoso diz, mas eu não sei o que fazer. Então está aí exatamente o primeiro ministério, descobrir o seu ministério. Isso envolve avaliar dons, avaliar recursos disponíveis, avaliar energia disponível, conversar com líderes da igreja, observar necessidades ao redor, anotar ideias, testar possibilidades. Só esse processo já traz vida, propósito e renovação. E lembre-se, Deus chamou Abraão com 99 anos para começar o maior projeto da história de Israel. Não existe tarde demais para Deus. 6. Misturar gerações. Um princípio bíblico. Outro ponto importante. Deus não quer os idosos isolados.
Passagens como Tito 2:2 a 5, 1 João 2:13 e 14 mostram que jovens e idosos devem caminhar juntos. Os jovens têm energia, os idosos têm sabedoria. Quando essas duas forças se unem, a igreja floresce. E sim, é útil ter classes separadas, mas não exclusivamente. A igreja precisa criar espaços onde gerações caminham juntas, servem juntas, aprendem juntas. Essa convivência combate o sentimento de obsolescência. 7. A verdade sobre senilidade. Nem sempre é inevitável. Claro que há condições médicas reais, mas muitas vezes a mente enfraquece não por doença, mas por falta de uso. A mente que não pensa atrofia. A fé que não serve esfria. O coração que não se envolve endurece. A palavra diz em Provérbios 4:18: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o padrão bíblico de envelhecimento. Cada vez mais luz. 8. O perigo de aposentar-se espiritualmente. Há quem não deixe de trabalhar apenas no emprego, mas deixe de trabalhar para o reino. Começam a faltar na igreja, param de servir, param de crescer, param de orar, param de buscar a santidade e vão morrendo por dentro. Jesus disse em João 5:8: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E disse também: Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. João 5:2. O idoso não pode se entregar ao deserto espiritual. Precisa continuar na videira. Precisa continuar frutificando. 9. Sobre aposentadoria. Bíblica ou cultural? A Bíblia nunca manda ninguém parar de trabalhar. No Éden, o trabalho é dado como bênção, antes do pecado. É claro que existe aposentadoria profissional, limites físicos, ritmos mais lentos, mas aposentar-se da vida não é bíblico. Enquanto Deus nos dá vida, Ele nos dá propósito. 10. Conclusão. Não estamos descartados, estamos em missão. A cultura diz: o velho é descartável. Deus diz: meu filho é frutífero. A cultura diz: seu tempo passou. Deus diz: eu ainda tenho obra para você. A cultura diz: você está ficando para trás. Deus diz em Isaías 46:4: mesmo na velhice eu serei o mesmo. Eu vos carregarei. Irmãos, envelhecer não é tornar-se inútil. É entrar na fase da vida onde Deus quer extrair os frutos mais doces. Como igreja, precisamos abraçar essa verdade. Como idosos, precisamos vivê-la. Como família de fé, precisamos afirmá-la uns aos outros. O idoso em Cristo não é descartável. É indispensável. É frutífero. É parte viva do reino e é instrumento de Deus até o último suspiro.